começar pelo 257. É do doutor André, não é? Doutor André, não é aí, doutor André? Exato, Excelência. Bom dia a todos. Cláudio Reis Cavana, né? Cauana, isso. Alexandra Cosme Gonçalves Cavana, não é isso? Exato, eu estou pelo agravante. É um agravo de instrumento do doutor André, é pelo agravante. Tem citação oral pela outra parte. Advogado é André Franco Ribeiro Dantas e o advogado da outra parte é Lúcio Franklin Gugel Martiniano. Está presente a sala? Não. Eu não o vi ainda não aqui. Desembargador Ibanez não lançou o voto ainda não, nesse ainda não, né, desembargador Ibanez? Não, desembargador, eu fiquei aguardando a sustentação oral. Sustentação oral. Que tem um agravo interno. Nós vamos julgar o agravo de instrumento ou o agravo interno? Tem um agravo interno também? Só um minutinho, viu? Vou consultar, só um minuto. Eu não sei se eu fui intimado para as contrarrazões desse interno, não. Vou verificar, inclusive, aqui na minha... Eu vi que tinha as contrarrazões, mas não vi o interno, não. É que, às vezes, o relator também pode fazer o agravo que considera prejudicado o interno. Não percebi o agravo interno aqui, não? Só um minutinho, estou consultando aqui. Parece-me que Vossa Excelência estava julgando o agravo de instrumento mesmo. É que eu vi aqui referência a um agravo interno. Eu vi aqui que consta do relatório, mas ele vai julgar prejudicado. Vamos julgar tudo, viu? Vamos julgar o agravo de instrumento e o interno fica prejudicado, né? Prejudicado. Decisão... Doutor André tem a palavra. Doutor André tem a palavra. Perfeito. Vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos e a todas que estão presentes na sessão. Desembargador Delermando, desembargador Ibanez, desembargador Expedito, doutora Berenice também, muito embora não vá participar do julgamento. Muito bom dia, prazer em revê-la aqui, né? Então, esse processo, como o desembargador fez referência aí, cuida de um agravo de instrumento que desafiou uma decisão interlocutória de primeira instância que fixou alimentos na ordem de 10% dos vencimentos e vantagens do agravante em favor do seu cônjuge, né, do seu ex-cônjuge. Eles estão separados de fato desde o início de 2018, né? E no final do ano de 2018 ela demandou essa ação buscando os alimentos em seu favor. Na verdade, é bom que a gente tenha em mente aqui que junto com essa demanda foram ajuizadas algumas outras, né? Tem essa demanda que está hoje na terceira vara de família, que é uma demanda onde ela, né, a agravada, vindica alimentos em seu favor, alimentos de direito de família, alimentos convencionais, né? Ela entrou com a outra demanda, agora obviamente em nome dos filhos, né? Porque o casal tem 2 filhos, tá certo? 2 filhos adolescentes. Entrou com essa demanda em face dos filhos, essa demanda tramita na sexta vara de família. E entrou com uma terceira demanda, uma demanda de divórcio, que tramita na 9ª vara de família, né? Então, tem 3 demandas envolvendo essas partes. Mas vamos tocar aqui, falar aqui apenas das demandas com cunho alimentar, né, que tem o mesmo propósito. Na inicial, né, desse processo que nós estamos aqui conversando, um ponto que eu entendo de relevância é que na hora que apresentou suas razões ao juízo de primeiro grau, a hora agravada, então a autora da ação, omitiu, né, não fez referência ao fato de já existir uma demanda alimentar em que os seus filhos, os filhos do casal, recebem alimentos deste mesmo agravante aqui, na ordem de 25% dos vencimentos e vantagens dele. Dá uma conotação na inicial dessa ação de alimentos que nós estamos aqui em debate, tem uma conotação de que como se o autor, né, como se o agravante, houvesse deixado a família em absoluto abandono material, o que não é verdade, né? Então, assim, existe uma demanda alimentar em favor dos filhos, onde eles recebem 25% dos vencimentos do pai. E esses filhos, é bom que se diga, estão sob a guarda direta, vamos dizer assim, da genitora, que reside aqui em Natal. A família residia em São Paulo e, quando ocorreu a separação de fato, decidiu ela unilateralmente em vir para Natal, onde tem sua base familiar, e aqui permanece residindo
com os filhos, né? Então, só para que a gente tenha ideia que não há aqui nenhum traço, né, como costumo dizer, de abandono material por parte do agravante, basta mencionar que no ano de 2019, né, nós estamos em 2020, no ano de 2019, a agravada, né, ela geriu em sua própria conta corrente pensão alimentícia destinada aos filhos de mais de R$130 mil ao longo do ano. Então, ela recebeu esse aporte aí, gerenciou esse aporte de mais de 130 mil ao longo do ano de 2019. E ela não fez nenhuma referência no processo originário, né? Ela deu a entender no processo originário como se não houvesse nada fixado, como se realmente tivessem a míngua, como a gente costuma dizer no popular, certo? Então, essa é uma primeira observação que merece aqui o nosso destaque. E uma segunda observação que merece nosso destaque, acho que é importante para fins de formação de convencimento de Vossas Excelências, é que antes mesmo de ser fixada essa pensão em favor dos filhos, né, o casal mantinha uma conta conjunta com cartão de crédito e débito, e esse cartão ficou com franco acesso, a agravada ficou com franco acesso a esse cartão, justamente para fazer frente às despesas dos filhos, né? Dos filhos e da família, naturalmente. Né? Então, permaneceu até ser fixados os alimentos dos filhos que eu fiz referência agora. Mas o que aconteceu? Houve um uso abusivo desse cartão, né? Começou-se a verificar nos extratos usos em lojas de grife, que não era costumeiro da família fazer isso, aquisição de vinhos, enfim, coisas que não tinham uma conotação alimentar, efetivamente. Afinal, a família nunca nutriu esse padrão, certo? E quando ela tentou, com esse cartão aí, fazer um saque na conta conjunta do casal, que tinha um limite do cheque especial de R$1.000, ela tentou fazer um saque no valor de R$70 mil, né, como se fosse, de repente, buscar algum empréstimo automático ali naquela conta. O gerente avisou e essa conta acabou sendo travada, sendo bloqueada em razão disso, certo? Isso é uns detalhes que a gente precisa mencionar aqui no início. Que também, um outro aspecto, é que o plano de saúde da agravada ficou sendo custeado, né, diretamente pela fonte pagadora do agravante durante 1 ano e 3 meses, né, desde a separação de fato, até que ela pudesse restabelecer. Eu falo em restabelecimento aqui porque nós estamos falando de uma pessoa que conta hoje apenas 42 anos de idade. Exatamente. A autora dessa ação, hora agravada, ela conta com apenas 42 anos de idade, a pessoa jovem, saudável, apta ao trabalho e qualificada. Nesse particular, vale mencionar para Vossas Excelências que ela é graduada em Direito, ela é graduada em Ciências Contábeis e ela também tem uma graduação em Tecnologia de Cooperativismo, né? Ou simplesmente Cooperativismo. Então, ela tem 3 graduações. É uma pessoa, como eu já disse, saudável, jovem, apta ao trabalho, e que tem uma peculiaridade, né? A base familiar dela está aqui em Natal. Ela não está longe de sua base familiar. Tanto é que ela reside hoje, e reside desde a separação de fato, com os seus próprios pais, avós maternos das crianças, mesmo tendo incluído em sua planilha, e aí vale salientar esse detalhe, na sua planilha para justificar os alimentos que pedira para os filhos, ela colocou lá um aluguel de R$2.000 ou R$2.500, se não me falha a memória agora. E mesmo assim, mesmo com a pensão fixada há mais de 2 anos em favor dos filhos, permanece residindo com os seus pais. Não, nenhuma objeção nesse sentido, apenas há aí uma espécie de contradição, né? Digamos assim, de má proceder nesse aspecto exclusivo aqui, com toda a venda, tá certo? E aí é bom que se diga que o genitor, o avô materno da criança, o avô materno das crianças, pai da hora agravada, ele é advogado e tem uma banca bem ativa, bem atuante aqui em Natal. Ou seja, ela é graduada em Direito, em Contabilidade, em Cooperativismo, mas, sobretudo, nesses 2 primeiros, tinha toda a possibilidade de, nesses 2 anos que se passaram desde a separação de fato, acontecida em agosto de 2018, né, poderia ter se reinserido no mercado de trabalho, certo? Então,
E aí, veja, ainda que não tivesse aí o pensionamento, mesmo com a pensão alimentícia cassada, né, por decisão monocrática deste eminente relator, ela, em 2019, fez uma viagem internacional para os Estados Unidos da América. As despesas dos filhos foram naturalmente custeadas pela pensão alimentícia que recebe, mas as delas, né? Então, assim, demonstra ter condição de suportar isso. Depois, no mesmo ano, foi a comemoração natalina numa cidade conhecida no sul do país, cidade de Gramado, né? Também, mesma coisa. Os filhos tiveram as despesas certamente custeadas com a pensão alimentícia, mas as dela, né? Como é que ela conseguiu custear tudo isso se não existia ainda pensão alimentícia, tá certo? E aí me caminho aqui para o encerramento. Nós temos aqui nesse mesmo tribunal, no Tribunal de Justiça, diversos posicionamentos acerca do não cabimento, né, da pensão alimentícia nessas situações da ex-cônjuge jovem, apta ao trabalho, nesse caso especificamente, o que não é muito comum, devidamente qualificada, né? Já se passaram aí, como eu já disse, mais de 2 anos e mês, né, desde a separação de fato, onde ela poderia ter naturalmente se reinserido nesse mercado de trabalho, sobretudo quando tem uma porta muito larga para fazê-lo dentro da própria família, como eu já mencionei aqui, certo? Eu trouxe nas razões do agravo, que não preciso aqui fazer referência especificamente, mas apenas mencionar, e trouxe aqui entendimentos firmados recentes de março de 2020 do STJ, no recurso especial 1.829.295, do ministro Paulo de Tassan Severino, no sentido que não cabe, né, entre ex-cônjuges e alimentos, certo? Sobretudo nessas situações que nós estamos narrando aqui específicas, entendimentos do TJ do Distrito Federal, entendimento também do TJ do Rio Grande do Sul, certo? Vale ainda salientar o outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda. Eu não sei, desembargador, peço desculpa para saber quanto tempo eu tenho ainda, que me desculpe, eu acabei não controlando aqui o tempo. Jaqueline, está vendo aí? Perfeito, estou vendo aqui, 4 minutos, perfeito, é o tempo suficiente. Então, voltando, desembargador, tem aqui o outro lado da moeda também, né? Sobre as condições de a quem está sendo pleiteado esses alimentos. Já falamos aqui da questão da necessidade, né? Da capacidade laborativa ou laboral da pessoa que está pedindo alimentos, voltando a frisar que esse processo é exclusivamente para tratar sobre se cabe alimentos para o ex-cônjuge, né, que é jovem, apto ao trabalho, devidamente qualificada profissionalmente, tá certo? Não estamos falando aqui dos alimentos para os filhos, porque está sendo tratado no outro feito. Apenas trouxe aqui para ilustrar e complementar a informação. Então, é bom mencionar que o agravante, no que tange as suas possibilidades, além dos dois filhos, que eu fiz referência agora, que teve do relacionamento com a hora agravada, ele tem outros 3 filhos, advindos de relacionamento anterior, 3 filhos com os quais ainda possui obrigação alimentar, certo? Muito embora alguns deles tenham atingido a maioridade civil, mas dependem financeiramente do pai porque cursam ainda, por exemplo, o ensino superior, né? Mas, obviamente, que essa obrigação, esse vínculo, né, parental, paterno, filial, nesse aspecto financeiro, muitas vezes dura um bom tempo, né? E é um vínculo preferente ao vínculo do ex-cônjuge, né? Sobretudo um ex-cônjuge nessas condições favoráveis ao labor, tá certo? Então, ele tem outros 3 filhos com os quais, comprovadamente, tem a obrigação alimentar, inclusive judicialmente fixada, como nós juntamos nas razões do agravo, tá certo? E aí, dentro desse contexto, né, nós temos ainda, em intimação aqui, nós temos ainda uma questão alusiva à tese do comportamento indigno, né? Da violação ao artigo 1708 do Código Civil. O comportamento indigno do alimentando em relação ao alimentante, daquele que percebe ou daquele que busca em relação àquele que provê ou aquele que se busca proveja os alimentos, certo? Então, há aqui uma comprovação de violação a um dever matrimonial, que é o dever de respeito e consideração mútuos, né? Por questões que eu não vou mencionar aqui, mas que estão dentro do processo, né? Há uma comprovada aqui infidelidade virtual
e que isso, no dizer da doutrina mais moderna e da jurisprudência também mais atual, interferiria na obrigação alimentar, pois é indevido o pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge que pratica em relação ao outro ato indigno, ou tem para com ele comportamento indigno, conforme precedente que eu juntei aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, do desembargador Carlos Alberto Garbi, julgado em 2016, certo? Então, Excelência, em síntese, são essas as razões, certo, do agravo, buscando aqui deixa eu só voltar aqui para a tela, buscando aqui o agravante, a confirmação da liminar já deferida, que cassou, né, a obrigação alimentar fixada em primeiro grau, esperando que esta egrégia turma, egrégia Câmara, possa manter o entendimento, porque está, como já falei, absolutamente conforme a jurisprudência e a doutrina que trata do tema, sobretudo, volto a frisar, essas questões peculiares que trouxe aqui ao conhecimento de Vossa Excelência. Agradeço demais a atenção, peço desculpa se eventualmente tiver suplantado um pouco aí o tempo, não vi aí que tenho agora 30 segundos. Agradeço a atenção. Um bom dia. Voto disponibilizado e, como está nos autos, levando em consideração, como foi dito também da tribuna, aí, pelo advogado, eu levei em consideração que a agravada realmente tem 3 graduações superiores, não é? O agravante já paga a pensão alimentícia para outros filhos também, né? Então, como ela tem capacidade laboral, o voto é conhecendo e dando provimento e considerando prejudicado o agravo interno, dando provimento ao recurso do agravante, que é o alimentante. Aí, então, votam, tem o impedimento da doutora Berenice, não é isso? Então, votam o desembargador Expedito, o desembargador Ibanez, não é? Quem vota primeiro é o desembargador Expedito, não é isso? Excelência, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, viu? Na íntegra. Pois não. Desembargador Ibanez. Presidente, eu fiquei aqui com a dúvida na redação, me pareceu haver uma ligeira contradição, mas é só a questão de redação que poderá ser revista logo em seguida por Vossa Excelência. No início do voto, acho que no segundo ou no terceiro parágrafo, tem assim: compulsão dos autos, verifico que a pretensão do recorrente não merece guarida, devendo ser mantida a orientação já manifestada na decisão monocrática ora atacada. Então, tirar esse não. Vossa Excelência da contradição com o final do voto. Vossa Excelência que dá provimento ao recurso. Está correto. Vossa Excelência sempre atento. Eu agradeço, porque foi digitação. Ele não tem esse não. A pressão do recorrente merece guarida, sem esse não. E essa decisão que Vossa Excelência diz que deve ser mantida, deve ser a liminar que Vossa Excelência analisou. Porque não é a decisão do Vossa Excelência chamou a atenção. Grau, correto? Realmente merece guarida. Está no sentido de contribuir para evitar a contradição. Com certeza, Excelência. Consertando agora mesmo, viu? Corrigindo agora mesmo. No julgamento, eu concordo com o voto de Vossa Excelência. Então, unanimidade no centro do voto do relator, já corrigido agora, prejudicado o agravo interno. Agradecer ao desembargador Ibanez, ele vai votar, mas os demais, quando ele vai participação, serão lançados e já foram lançados votos virtuais. Desembargador Ibanez, um abraço, viu? Seja sempre bem-vindo. Obrigado, amigo. Um abraço para vocês e para todos que estão na sala nossa de julgamento, inclusive os advogados, servidores também. Muito obrigado. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Um abraço. Eu vou chamar o julgamento agora, o agravo instrumento onde é agravante Antônia Vera Lúcia de Moraes Pereira e do município de Governador de Ser Rosado, da relatoria da doutora Berenice Capuchu, advogados Lindo Castro Nogueira de Moraes. Presente o advogado, não tem advogado na sala, então presumimos que desistiu, não é? Agora, falta só o voto do desembargador Expedito. O voto da relatora é negando provimento ao recurso. Como voto do desembargador Expedito? Relator também, Excelência. Negando. Fica
Fica a unanimidade. Então, a unanimidade, 242, negando provimento. Chamo agora o 243, também da relatoria da doutora Berenice, apelante Cabo Serviço de Telecomunicação Ilimitada, advogado Ayane Oliveira Fernandes, Renata Caroca Seixas de Oliveira e apelado do município de Natal, da relatoria da doutora Berenice. Tem alguém aguardando o julgamento? Bom dia, excelente. A Rayan presente. Rayan, pela Cabo, né? Isso. Vossa Excelência tem a palavra, viu? Bom dia a todos, excelentíssimos desembargadores. Bom dia, colegas advogados e todos aqui presentes. O presente feito versa sobre um auto de infração aplicado pelo PROCON Municipal. É uma ação anulatória. E, apesar de demonstradas 3 nulidades perante o juiz de primeiro grau, aquele entendeu por não acolher as razões e não declarou nulidade. Então, nesse momento, eu venho ressaltar as 3 nulidades que foram identificadas no auto, que justificam o provimento da presente apelação. Inicialmente, foi constatado uma incongruência entre a situação fática e os dispositivos legais apontados no auto de infração. Ele não apresentou uma correlação lógica entre o fato apurado e os dispositivos apontados. Além da autoridade atuante ter se valido de algum dispositivo do CDC sem correlação, o único dispositivo que versa sobre tamanho dos caracteres o fez acerca dos contratos de adesão, que não é o caso, era o caso de uma publicidade. E ainda que fosse esse o caso, todos os caracteres estavam em fonte igual ou superior ao tamanho 12, que é o que determina o artigo 54, parágrafo 3º do CDC. Tanto no regulamento sumário da promoção da oferta, como no termo de adesão. E destaco também que há precedência das 3 câmaras cíveis de chegar a este tribunal no sentido de declarar a nulidade de atos administrativos em que se verifica essa incongruência entre a situação fática e o fundamento legal. Argumentando, verificou-se uma segunda nulidade no auto, tendo visto que este quantificou e aplicou a multa sem oportunizar o contraditório e ampla defesa. Dito de outra forma, ele aplicou e ainda fez a dosimetria antes mesmo de ser apresentada a defesa. E a respeito disso, o Decreto Federal 2181 de 97, ele não prevê a aplicação da multa no ato da lavratura do auto, mas sim no momento do julgamento. Isso está previsto também no artigo 46, parágrafo 1º do Decreto 2181 de 97, o qual reza que a autoridade atuante deve apreciar a defesa antes de julgar o feito. Ainda traga-se uma terceira nulidade identificada, esta na própria decisão administrativa que impôs a sanção de multa, tendo em vista que ela não apresentou qualquer critério para a fixação do quantum da multa. Ela se limitou a repetir os textos legais, ou seja, tratou-se de uma multa aplicada por mero arbitramento aleatório. Nesse sentido, houve um descumprimento do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 24 e 28 do Decreto Federal 2181 de 97. No mérito, acaso não se entenda por acolher nenhuma das 3 nulidades, há que se destacar ainda que a oferta promocional ela foi veiculada em linguagem simples, direta, sistemática e ostensiva. Tanto o regulamento como o termo de adesão deixaram por demais claro que a apelante se comprometeu, sem custo adicional, a realizar acréscimos periódicos de velocidade para aqueles que contratassem e permanecessem, aqui eu destaco, um dos novos planos de internet, denominados 15 anos Cabo Telecom. Inclusive, as mensagens publicitárias também que foram enviadas por correio eletrônico, todas eram nesse mesmo sentido, com essa mesma linguagem e bem explicitados. De modo que, após contratados os novos planos, aí sim faria jus aos benefícios. E ressalto novamente, todos os caracteres em fonte igual ou superior a 12, em todas as materiais veiculadas. Por fim, são esses os motivos pelos quais se requer o conhecimento e o provimento da apelação para que seja reformada a sentença e declarada a nulidade do auto de infração.
requerendo-se igualmente o efeito suspensivo a fim de que seja suspensa os efeitos da sentença e seja restabelecida a tutela de urgência que foi, inclusive, concedida por este egrégio tribunal por ocasião do julgamento de agravo de instrumento anterior. Obrigado a todos pela atenção. O voto da relatora, doutora Berenice, é conhecendo e negando provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos e majorando o honorário. Como falta o voto do embargador expedito, como voto do embargador expedito? Qual o relator? Com o relator, fica então a unanimidade, proclama o resultado da unanimidade nos termos do voto da relatora, negando provimento ao recurso. Chamo agora o 244, também da relatoria da doutora Berenice, onde é agravo de instrumento agravante Pedro Paulo de Arruda Câmara Cabral, advogado Antônio Roberto Fernandes Targino e agravado Unimed. Os advogados constam aqui Antônio Roberto Fernandes Targino e Murilo Marim Faria Neto. Estão presentes advogados na sala? Presente, Excelência. Vossa Excelência representa quem? A Unimed Natal. Representa a Unimed e a parte agravada. O doutor Pedro Paulo representa, aliás, o advogado Antônio Roberto Fernando Targino, que representa o agravante, está presente. Então, só tem advogado da parte da Unimed. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem eu saúdo todos os presentes a essa sessão, o processo em questão, ele trata de um agravo de instrumento interposto face a uma decisão do primeiro grau que indeferiu, na origem, o ingresso do médico, porque considerou, em sede de liminar, que não teria, nessa oportunidade, como avaliar a possibilidade técnica da cooperativa disponibilizar de mais um médico cooperado. Licença, doutora. Parece que está sem imagem, né? Está sem imagem, né, Jaqueline? Apareceu? Doutora, Okay. desculpe, apareceu a imagem. A questão técnica pode continuar. Tudo bem, obrigada. Então, continuando, temos que a decisão do juízo de primeiro grau, ela foi acertada, considerando que observou todas as questões, todos os requisitos. O estatuto, ele prevê que para a entrada, para o ingresso de novos médicos, esses têm que passar por um processo seletivo, tem que ter a aprovação desse processo seletivo e ainda tem que passar no número de vagas, né? Então, a pretensão do médico que quer se cooperar é não obedecer nenhum requisito e ingressar na cooperativa sem submeter esse processo seletivo. E esse processo seletivo, com a disponibilização de vagas, ele não é feito de forma aleatória, né? Tem estudos prévios que veem a possibilidade e a necessidade. Tem que considerar também que a cooperativa, ela tem autonomia. Então, qualquer decisão que venha ingerência nessa autonomia não seria razoável, né? Esses estudos que prevêem e veem a possibilidade de novas vagas, nada mais é do que ter de forma que mantenha a cooperativa e que ela possa se manter, que ela não fique inchada, né? Então, temos que a decisão ela foi acertada, porque ela considerou todos esses requisitos que são necessários para o ingresso do médico, não sendo razoável o ingresso sem a observância de todos os requisitos e os ditames que são legais para esse ingresso. Então, considerando esses argumentos e reiterando todos os termos das contrarrazões, é que se requer a manutenção da decisão. Obrigada. Bom, o voto da relatora, no que foi acompanhado por mim, falta só o voto do embargador expedito, é que dando provimento parcial ao recurso para que a agravada promova a inclusão do agravante no seu quadro de médico cooperado, independentemente de quaisquer decisão de aceitação do Conselho Deliberativo,
ou outro processo administrativo interno, bem como o recorrente proceda o depósito judicial da quantia de R$80 mil, referente à cota parte para ingresso na cooperativa médica. Falta só o voto do Baga do Expedito. Como vota? Não, Com o relator, pelos né? precedentes da Câmara, Excelência. É verdade, é os precedentes. Ocupando a relatura. Correto, os presidentes da Câmara. Então, a unanimidade proclama o resultado, a unanimidade nos termos proclamados, né? Provimento parcial do recurso. Chamo agora o 245, também da relatoria da doutora Berenice Capuchu, apelante BR Incorporadora Empreendimento Limitado, advogado Áureo Alves Cabral e outros, apelado representante Brascol Brasil Construção Limitada, Temóis Cartório Único Judiciário, município de Temóis, advogado Eduardo Silveira Gomes da Costa e Yolando e outros. Alguém aguardando esse julgamento? Algum advogado? Sim, Excelência. Estou Quem pelo está falando? Excelência. Apelado, advogado Tiago Piantaro, pelo apelado Brascol. O nome de Vossa Excelência é Tiago, Tiago, Excelência. Tiago Piantaro Emerenciano de Araújo, pela Brascol. Pela parte apelada. Pela parte apelada. Que é Brascol, não é? Perfeito, Excelência. O voto da relatora dando provimento ao recurso para declarando a nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos ao juiz de origem, para que a lide seja apreciada nos limites que foi proposta. Vossa Excelência dispensa Sim, então na verdade, o voto é pelo improvimento da apelação, não é isso? Dando provimento para declarar a nulidade e retornar ao juiz de origem. Esse é o voto. Mas se Vossa Excelência quiser fazer a sustentação, fica à vontade. Perfeito, Excelência, farei. Ok, tem a palavra. Tem advogado da outra parte, da parte apelante. Eu não visualizei aqui, Excelência. Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssima senhora relatora, doutora Berenice Capuchu, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, demais presentes, colegas advogados, bom dia a todos. Trata-se de contrarrazões apresentadas pela Brascol Construções em face da apelação interposta pela BR Incorporadora, que visa reformar a sentença proferida pelo juiz da Vara Única de Extremóis. O apelante alega que ocorreram defeitos na sentença e busca sua reforma, aventando que ela seria extrapetita e afirmando que houve um suposto cessamento de defesa, onde ensejou a condenação em rescisão contratual. Inicialmente, vale salientar para Vossa Excelência que o julgador do primeiro grau formou um convencimento claro, no sentido de perceber que a parte apelante não agiu com boa-fé, vez que descumpriu o contrato celebrado. O apelante aduz em seu recurso que houve um suposto cerceamento de defesa, pois seu pedido de denunciação à lide foi indeferido. Ocorre que o magistrado entendeu que a controvérsia destinou-se tem uma relação de uma responsabilidade civil objetiva, decorrente de um descumprimento contratual, ou seja, de uma relação empresarial típica. Assim, esse pedido formulado de denunciação à lide traria à causa uma análise acerca de uma responsabilidade civil subjetiva, que causaria um tumulto processual totalmente desnecessário. Quanto ao segundo ponto, que foi aduzido aqui na apelação, que é um julgamento extrapetita, melhor sorte também não assistam ao apelante, visto que o juiz de primeiro grau se manifestou acerca do autoral de maneira totalmente fundamentada na sentença, bem como no julgamento dos embargos declaratórios. A rescisão contratual no presente caso é um pedido lógico, visto que houve um desacordo contratual praticado pelo apelante. Além do mais, o pleito de rescisão contratual foi expressamente consignado na petição inicial, conforme parágrafo 18 da referida peça, bem como o item D dos pedidos, não tendo qualquer lógica essa fundamentação do apelante. É assim que tem entendido este Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada em sede de memoriais, proveniente da segunda Câmara Civil. Finalmente, Excelência, quanto ao pré-questionamento levantado, este mostra-se também totalmente infundado, pois a mera informação em recurso de apelação de uma matéria a ser pré-questionada não importa necessariamente em sua aceitação. Ademais, na esteira do entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça, é dispensável o pronunciamento explícito de todos os dispositivos legais levantados pelas partes
quando o julgamento enfrenta de forma satisfatória os argumentos trazidos à sua análise, que foi o caso da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Extremóis. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssima senhora relatora, demais presentes, eram essas as breves considerações sobre o que eu queria apresentar. Agradeço a atenção de vossas excelências, confiando no improvimento do recurso de apelação, bem como na manutenção da sentença em sua integralidade. Muito obrigado, excelência. O voto da relatora como eu disse, dando provimento ao recurso para declarar nulidade, e a emenda é pela ação civil, ação de obrigação de fazer, cumulado com ressarcimento. Sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda, alegado julgamento extra petita, verificado visto no julgado. Rescisão que não for objeto da ação. Ofensa ao disposto no artigo 492 do CPC. Nulidade da sentença que se impõe, precedendo do STJ desta Corte de Justiça, provido desses termos. Falta só o voto do desembargador expedito, como voto do desembargador expedito. Relatores, a unanimidade, então, proclamado o resultado nesses termos. Viu? Chamo agora 246, também da relatoria do desembargador expedito, da desembargadora Berenice, apelante José Fernando de Medeiros, advogado Dinaide Arruda Câmara Júnior, Marcel Fernandes de Oliveira e outro, e apelado Joaquim Manuel Batista de Souza Monteiro dos Santos, advogado Raul Souza Dantas. Algum advogado aguardando de julgamento? Ninguém? Todos estão me ouvindo? Todos? Jaqueline está ouvindo? Não tem nenhum advogado? A apelação é José Fernando de Medeiros apelante, apelado Joaquim Manuel Batista de Souza Monteiro dos Santos. Nenhum advogado aguardando de julgamento? Não, eu acredito que proclamo o resultado. A doutora Berenice, a relatora, conhecendo o apelo e negando o provimento e majorando a verba honorária para 11%. O voto do desembargador expedito, como vota? Ocupando o relator, excelência. A unanimidade, então, nos termos do voto da relatora. Esse foi o 246, 246. Agora, 247. 247 apelante Ingrid Carolina da Silva e outros, advogado Cid Bezerra de Oliveira Neto, apelado Banco do Estado do Rio Grande do Norte, Banderne, em liquidação, empresa gestora de ativos. Advogado José Zamenhof, alguém aguardando de julgamento? Alguém aguardando de julgamento? Todos estão me ouvindo? Estou ouvindo, é porque quando compartilha, desembargador, eu fico sem o som. Pois não, todos estão ouvindo. Sim, apelação civil, apelante Ingrid Carolina e outros, apelante, a parte apelada é Banco do Estado do Rio Grande do Norte, em liquidação e empresa gestora de ativos do Rio Grande do Norte. Ninguém aguardando, vou proclamar o resultado. Falta só o voto do desembargador expedito, conhecendo negando provimento ao recurso, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos e majorando a verba honorária. O desembargador expedito acompanha? Então, relator. Relator. Então, unanimidade proclamada nesses termos. Estamos 248. 248, apelante Joelma Carla Duarte Marinho e Cássio Duarte Menezes, apelantes. Advogado Suzana Paula de Oliveira Pereira, apelado Contrel, Construção Limitada e outros. Advogado Tésio Santos Bruno. Consta aqui que há duas apelações. Algum advogado aguardando de julgamento? Sim, excelência. Tésio Jerônimo, pela Contraconstituições. Certo. Tem algum outro advogado ou só Vossa Excelência? Tem duas apelações aqui. Vossa Excelência representa a parte autora da ação lá ou a parte ré? A parte ré, recorrente. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, excelência. Bom dia a todos, desembargadores, excelentíssima relatora, doutora Berenice, colegas advogados. Trata-se de resignação da recorrente contra condições limitadas em face da sentença de primeiro grau, que imputou responsabilidade solidária à apelante de forma irrestrita e ilimitada, sob o argumento de ter a recorrente figurado como vendedora em contrato firmado pelos autores, ora recorridos, com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.
O referido contrato, celebrado pelos atores com a Caixa Econômica Federal, contou com a participação da recorrente apenas na condição de vendedora do lote número 24, quadra M do loteamento Cidade Jardim, situado em Mossoró, Rio Grande do Norte. E foi firmado na modalidade de aquisição e construção. Esse é um aspecto importantíssimo para o provimento do recurso, porque nessa modalidade de contrato de aquisição e construção, a recorrente, no caso da Contrato de Construções, participou vendendo o lote e recebeu especificamente o preço do lote, conforme está disposto no contrato. E o valor destinado à construção do imóvel residencial foi pago, foi creditado diretamente em conta, em nome dos autores, ora recorridos, conta de livre movimentação dos autores. Então, nesse caso específico, a Contrato de Construções não participou da construção do imóvel. Embora seja a atividade da empresa também a construção de imóveis, atue no mercado imobiliário construindo imóveis, a Construções também atua como loteadora. Tem diversos lotes aqui na cidade, loteamentos, perdão, de modo que, no presente caso, apenas participou no negócio jurídico de compra e venda do lote. Não teve nenhuma participação no contrato de empreitada. A propósito, o contrato de empreitada consta dos autos, juntado pelos próprios autores, ora recorridos, e foi firmado com terceira pessoa jurídica, que também figura no polo passivo da ação. Pessoa jurídica de nome FK Construções Limitadas. E o juízo de primeiro grau, com todo respeito, entendeu que, pelo fato da Contrato de Construções figurar como vendedora do lote no contrato firmado pela Caixa Econômica Federal, teria responsabilidade solidária para com o atraso na obra, para com o atraso na conclusão da construção do imóvel residencial. Desse modo, foi suscitado, desde a origem em sede de defesa, a ilegitimidade passiva da Contrato de Construções, porque não participou de nenhuma forma do contrato empreitado, e a ação versa, a causa de pedido, os pedidos versam exclusivamente sobre o atraso da obra, os autores pleiteiam juros de obra, pleiteiam também dano moral pelo atraso da obra e aluguel do período do atraso da obra. Essas são as razões que entende a recorrente para provimento do recurso e declaração de ou ilegitimidade passiva de causa ou ausência de responsabilidade civil com o objeto da ação. Desse modo, Excelência, pede seja provido o recurso para, reformando a sentença de primeiro grau, declarar a ilegitimidade passiva da Contrato de Construções ou a ausência de sua responsabilidade civil no presente caso. Muito obrigado. O voto da relatora, conhecendo dos apelos, que são apelos de ambas as partes, para negar provimento ao recurso tentado pela parte ré e dando provimento ao apelo promovido pela parte autora e condenar as demandadas solidariamente ao pagamento de R$5.000 a título de danos morais em favor do postulante, devendo tal quantia ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção mandatária pelo GPM, com incidência a partir do arbitramento, súmula 362 da STJ, mantendo a sentença atacada nos demais termos. Falta só o voto do embargador expedito, como vota. O relator, relatora. Então, eu proclamo o resultado, a unanimidade, nos termos já expostos. Agora, os processos da relatoria do desembargador expedito, que começa com 249, onde é a apelante Maria das Graças da Silva, advogado Suênia Patrícia Alves, apelado Banco BGN S.A., Banco Itaú BMG, Banco Safra, advogado Carlos Eduardo Mendes Albuquerque e outros. Algum advogado aguardando julgamento? Sim, Excelência. Quem está falando, por gentileza? Juliana. Doutora Juliana fala pela parte... Pelo Banco Itaú. Pelo Banco Itaú. Pelo Banco Itaú, que é um dos apelados, né? Exato. Só tem, Vossa Excelência,
Algum advogado representante da parte apelante, que é Maria das Graças da Silva, consta aqui advogado Suênia Patrícia Alves, não está presente, sala. O voto da relatora é pelo conhecimento do presente apelo para desprovendo o voto da relatora, desprovendo a unanimidade da Câmara. Então, atende, Vossa Excelência, dispensa a sustentação oral. O voto é do desembargador Expedito. Desculpe, o voto do desembargador Expedito, dispensa a sustentação oral, né? Dispenso sim, Excelência. Obrigada. Obrigado, bom dia. A unanimidade da Câmara desprovendo o apelo. Chamo agora 250 da relatoria do desembargador Expedito, apelante Paulo Pontes de Oliveira, desculpe, advogado Vera Lúcia de Souza, apelado Fênix Empreendimento Limitada. Desculpe, o apelante mesmo é Fênix Empreendimento Limitada, é a parte apelante, e a parte apelada é Paulo Pontes de Oliveira. Alguém aguardando julgamento? Doutora Camila Gomes. Doutora Camila representa a Fênix Empreendimentos. Fênix Empreendimentos, né? Que é a parte que está apelando, não é isso? Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, aqui em saúde estendo aos demais aqui presentes, bom dia. O processo de excelência trata-se de um pedido de dissolução de contrato de promessa de compra e venda feito entre as partes, no caso a operadora, e o apelado, que é o senhor Paulo Pontes. Nós apresentamos esse pedido de apelação, excelência, defendendo especialmente a cláusula 13ª do nosso contrato, que é a chamada cláusula de interpretabilidade inicial. Essa é uma cláusula, excelência, que ela veio como uma reprodução obrigatória de uma lei, que é a Lei do Loteamento, a Lei 67.879, e é uma cláusula que ela não foi inserida no contrato como uma mera liberalidade da empresa. A gente entende que essa cláusula, ela inclusive, ela pode ser reconhecida ainda que não esteja expressa no negócio de complemento de lotes urbanos, e no caso da gente não, ela está expressamente prevista. Tendo em vista que nós reconhecemos essa obrigatoriedade por disposição de uma norma de ordem pública, que é a Lei do Loteamento. Essa lei, ela traz no seu artigo 25, que são irretratáveis os contratos de compra e venda, os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessões. E com isso, ela traz uma certa obrigatoriedade para as empresas que trabalham no ramo de prever essa possibilidade nos seus contratos. A gente pede até no curso o reconhecimento, inclusive, da validade da eficácia dessa lei, porque em que pese ela ser uma lei de 1979, ela foi recepcionada pela Constituição Federal, em 88, e nós ressaltamos também que, recentemente, em 2018, o legislador ele teve a opção, a possibilidade de fazer modificações no referido da lei, inclusive se entendesse conveniente retirar o aluno do dispositivo, e não fez, que foi através da Lei 13.786 de 2018, que é conhecida pelos estados, ela manteve inalterado esse dispositivo. Então, nós entendemos que os nossos contratos, ao contrário do que vem sendo entendido pelo juiz de primeiro grau, eles não estão, essa cláusula não é revestida de legalidade, nem de abusividade, mas apenas uma mera reprodução que nos é imposta pela própria legislação federal, como sendo uma norma de ordem pública. Pensar de forma diferente, o que a gente defende, excelência, é negar a validade a uma lei plenamente válida, plenamente eficaz, que foi claramente recepcionada pela Constituição de 88 e não tem vigência até os dias atuais. Nesse caso da apelação, não caberia nem mesmo a gente estar em afastamento dessa lei, em face da defesa do consumidor, porque entendemos que, ao contrário do que vem sendo disposto na sentença hora combativa, o Código de Defesa do Consumidor seria uma norma de caráter geral, que veio para tratar de forma geral as práticas de consumo. E nós entendemos que a lei do loteamento, ela já tem uma natureza especial, porque ela traz dispositivos específicos, ou seja, ela dispõe não só sobre os contratos de compra e venda, na verdade, são mais específicas sobre os contratos de compra e venda, ou um caráter especial que acaba afastando a incidência nesse aspecto específico do Código de Defesa do Consumidor.
Então, entendemos, excelências, que confrontar o direito da República que traz em defesa do consumidor frente à cláusula de inadaptabilidade imposta em virtude de uma obrigação trazida pela Lei 6766 é prevalecer a Lei 6766, justamente pelo seu caráter especial frente ao consumo. Não fosse suficiente o que venha a ser alegado, nem mesmo caberia falar, excelência, de casos de inadimplência, porque os casos de inadimplência, eles são caracterizados quando a parte deixa de arcar com suas obrigações pecuniárias do contrato por insuficiência de recursos financeiros, o que não foi, em nenhum momento do processo, provado. A parte, ela simplesmente alegou nas condições para arcar, não apresentou qualquer elemento de prova que justificasse essa suposta impossibilidade de continuar arcando com sua obrigação contratual. Então, não caberia falar inadimplamente, sim uma mera persistência. E, com relação a isso, não caberia o reconhecimento da cláusula 6ª do contrato, que ele dá uma faculdade à parte que foi prejudicada, no caso, ao operador, que cumpriu todas as suas obrigações contratuais, ao contrário do apelado, que acabou deixando, com mera liberdade de arcar com suas obrigações contratuais, de resolver o contrato ou pedir o cumprimento dentro das previsões que a lei lhe permite. Então, não houve esse consentimento da operadora em desistir do exercício do negócio jurídico. Muito pelo contrário, houve a intenção de dar continuidade ao negócio jurídico, justamente porque foi apresentado ao apelado, na época da compra, um contrato que tem suas cláusulas todas firmadas em uma lei. Não foram cláusulas impostas por mera liberalidade da empresa, como a gente ressalta na de apelação. Assim, não cabe, no nosso entendimento, criar uma imposição de resolução contratual à empresa, já que a própria lei, no caso agora o artigo 405 do Código Civil, faculta a empresa em dar continuidade desse contrato. E, por fim, excelências, nem mesmo caberia suscitar nessa situação a súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que ela é aplicada justamente nos casos de resolução, que são os casos de inadimplência contratual. Este não é verificado aqui, porque o que a gente tem verificado em defesa da nossa operação é uma situação de execução, ou seja, a mera vontade da parte não dá continuidade, e assim decidir o seu contrato e se ver restituído, inclusive, em valores muito superiores ao que ele pagou, já que esses valores eles acabam sendo restituídos de uma forma atualizada, com juros muito superior ao próprio juros do contrato, sentenças que funcionam juros de 1% em cada contrato, em caso de maior fixo juros de 0,7%. Então, nesse caso, não temos a situação da simulação que seria mas sim a mera situação de desistência. Então, diante de tudo que vem trazido na relação dos pontos aqui ressaltados, a empresa requer a reforma da sentença preferida dos autos para julgar improcedente os pedidos formais de polícia judicial e manter restabelecido a relação negocial firmada entre as partes. Muito obrigada pela atenção. A Câmara decidiu à unanimidade, em consonância com o voto do relator, pela consonância parcial com a 17ª Procuradoria de Justiça, conhecendo e dando parcial provimento ao apelo, tão somente para que os juízes de mora incidam a partir do trânsito julgado da decisão, consoante o RESP 1740-911 do Distrito Federal. A unanimidade da Câmara, tão somente a alteração foi só em relação ao juiz de mora, mantendo inalterado tudo o mais, proclamando este resultado. Chamo agora 251 da pauta, apelante Unimed, advogado Murilo Maria de Faria Neto, apelado Inácia Elziane de Souza e Naya Gabriel, advogado Rafael Paulo Azevedo Gomes, algum advogado aguardando? Sim, Excelência. Vossa Excelência representa A Unimed. Vossa Excelência tem a palavra, viu? Obrigada. Bom dia mais uma vez a todos. E o processo, ele trata, a apelação, ela se insurge, e a insurgência aqui igualmente, de uma decisão
de primeiro grau, que determinou que o plano de saúde ora apelante conceda o fornecimento de diversas terapias pelo método ABA. Porque a insurgência, o plano de saúde, a operadora, ele não nega o tratamento ao paciente, mas o tratamento ele é dado de maneira convencional e de acordo com o que é estabelecido no rol da ANS. Os métodos, as terapias através de métodos, elas têm um custo elevadíssimo, né? E isso interfere no equilíbrio dos contratos. Né? Há um cálculo, né, autuarial que prevê uma mensalidade do plano de saúde dentro daquilo que será fornecido. Então, à medida em que vai se tendo a obrigatoriedade de fornecer terapias, procedimentos, exames que estão fora desse rol, estão fora do que foi programado para ser concedido, vai ter uma hora que a conta não fecha. Então, é por uma razão de equilíbrio contratual que obrigando o plano a fornecer algo que não foi contratualmente estabelecido, né, que foge do que foi contratualmente entabulado entre as partes, chega por onerar demais e eu chamo a atenção que não é um caso isolado, não é? São várias ações, são vários casos e a intenção não é que o paciente ele fique sem o tratamento, mas que o tratamento seja concedido dentro do que foi pactuado, dentro do rol que é obrigatório pelas cooperativas. Então, mais uma vez, coloca-se que não se pretende deixar o paciente desassistido, que não pretende, que não é uma decisão injustificada, mas dentro do que o contrato firmou e dentro do que para que se possa manter esse equilíbrio, né? De forma que as cooperativas elas possam se manter, porque se não for dessa forma, se não houver o equilíbrio contratual, ficará difícil essa manutenção. Então, considerando essas ponderações, reiterando os termos da apelação, pugna pela reforma da sentença, inclusive quanto ao dano moral que foi determinado. É o que se requer. Bom, o voto do relator, no que foi acompanhado pelos demais, então a Câmara, a unanimidade, pelo conhecimento e do apelo para, no mérito, negar provimento. Negando provimento, então, proclamado o resultado. A apelo da Unimed. Chamo agora 252, também da relatoria de vaga do expedito, apelante, FAM, Securitizador S.A., advogado Luiz José de França, apelado Fábio Fonte de Oliveira, Indústria e Carroceria São Paulo Limitada, e outro, advogado Evans Carlos Fernando de Araújo e outro. Algum advogado aguardando julgamento? Sim, Excelência. Vossa Excelência, que está falando é a doutora Amanda, Isso. A doutora Amanda representa quem? A FAM. FAM securitizadora. A parte apelante, né? Perfeito. Tem alguém mais representando a parte apelada? Vossa Excelência tem a palavra, viu? Ok, Excelência, muito obrigado. Primeiramente, um bom dia a todos que fazem parte dessa sessão. Bom, em relação ao processo, temos que é uma ação monitória movida pela FAM securitizadora em face da Carroceria São Paulo e seus sócios, em razão de um inadimplemento por cessão de crédito feito. Em sede de primeira instância, a sentença julgou
improcedente o pedido em relação à carroceria e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios cedentes também e avalistas, que também fazem parte do polo passivo da demanda. Bom, em relação à sentença propriamente dita, a nossa impugnação tem 2 pontos que pesam. O primeiro ponto é que a gente traz a nulidade da sentença por uma questão de extra petita. Cumpre destacar que na matéria de embargos monitórios foram trazidas só questões de processuais mesmo, condições econômicas do mundo e como justificativa para o inadimplemento, não trazendo qualquer discussão quanto à matéria trazida no contrato, quanto à relação em si, muito menos quanto à questão de formalidade dos títulos. Ou seja, então a gente tem uma relação jurídica totalmente válida, né? Não houve qualquer impugnação nesse sentido. Tampouco de cláusulas nulas, exorbitantes, nada disso foi discutido na matéria de primeira instância. Então, quando a sentença veio, ela julgou improcedente, trazendo uma questão de impossibilidade de você ter a recompra dos títulos. Né? Só que isso não foi, em momento algum, trazido para discussão em matéria de primeira instância por qualquer das partes. Logo, essa matéria não deveria ser afeta à sentença, sob pena de você trazer uma grande insegurança jurídica das relações contratuais, porque se não houve impugnação de qualquer cláusula jurídica do contrato ou qualquer outra matéria nesse sentido, a gente estaria trazendo a extra petita e a interferência do judiciário nas relações civis, né? Então, a gente traz essa questão do respeito ao pacta sunt servanda. O outro ponto, excelências, que a gente aborda no nosso recurso de apelação é quanto ao reconhecimento da ilegitimidade dos correios, né? As pessoas físicas que são integrantes da pessoa jurídica, são sócios e constam no contrato, além de avalistas, como propriamente cedentes. Eles também assinam um contrato na condição de cedente. Sendo assim, a legitimidade passiva deles é cristalina, né? Sendo responsabilizados solidariamente pelo débito inadimplido pela pessoa jurídica, a carroceria atropelada. Sendo assim, a gente impugnamos a sentença e requeremos que seja integralmente reformada para reconhecer a legitimidade passiva de todos os réus, pessoas físicas e cedentes na relação, bem como o reconhecimento da extra petita, devendo a sentença ser anulada. É isso, obrigada. A Câmara, no resultado, a Câmara, unanimidade, nos termos do voto do relator, o embargador Expedito Ferreira, julgou desprovido o recurso proclamado no resultado. Esse foi o 252. Fã securitizadora, apelante. Agora chamo o 253, apelante Wellington Alves de Melo, advogado de José Veríssimo da Costa Júnior, apelado PAB, Pronto Socorro e Clínica Infantil Limitada, advogado Adilson de Oliveira Pereira Júnior e Carlos Otacílio Bacaiúva. Alguém aguardando o julgamento? Sim, estou aqui presente. Doutor Josete, né? Sim, sou eu. Está sem imagem aqui, nós não estamos vendo. É porque eu estou com um problema na minha câmera, excelência. É? Uhum. Vossa Excelência representa o Wellington. O apelante Wellington, não é? Isso. Não é isso? Uhum. Alguém representando o PAP, Pronto Socorro e Clínica, advogado Adilson de Oliveira Pereira Júnior, Carlos Otacílio Bacaiúva. Então, só tem Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos, desembargadores, desembargadoras. O presente processo, nós objetivamos reformar a sentença porque a juíza condenou em litigância de má-fé o meu cliente em virtude da repetição do cumprimento de sentença.
quando, na verdade, ela deveria ter extinto o processo sem julgamento do mérito por litispendência. Na verdade, houve um equívoco do nosso escritório em preservar o interesse do nosso cliente e nós entramos com 2 cumprimentos de sentença por um equívoco do nosso escritório. E aí a juíza, ao invés de extinguir o segundo cumprimento de sentença, entendeu que houve litigância de má-fé e condenou o meu cliente em litigância de má-fé. Ora. Parou o som aí, está sem som, somente, doutor? Doutor de José, está ouvindo? O som, saiu o som dele aqui, né? Enquanto ele volta, vamos para o próximo. Chama outro e vamos para outro, então. Então, vamos chamar o 254. 254, também da relativa do expedito. Apelante Adelaide Maria de Oliveira. E apelado Alto Posto Conquista, Baratão do Aço, Bruna Eletromóveis, Casa das Peças e outros. Algum advogado aguardando esse julgamento? Todos estão ouvindo, não é? Doutora Berenice, está ouvindo bem? Estamos ouvindo. Todos estão ouvindo. Então, apelante Adelaide Maria de Oliveira. Apelado Alto Posto Conquista, Baratão do Aço, Bruna Eletromóveis, Casa das Peças, Exótico Calçados, FS Vasconcelos e Companhia Limitada, FSB de Melo Rodrigues, Hipercard Banco Múltiplo S.A., JBT de Moura e Mé, Posto Imperial Caraúbas e Posto Olinda 2, Supermercado Queiroz Unidas. Então, ninguém está aguardando, vou proclamar o resultado à unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Fospodonte Limitada. Advogado Paulo José Ferreira. Alguém aguardando esse julgamento? Eu, Excelência. Paulo Ferreira, advogado da Fospodonte, da apelada. Da parte apelada, né? Sim. A Câmara, à unanimidade, votou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispensa, Excelência. Muito obrigado. Pronto. Então, proclamado o resultado, apelante município de Almino Afonso, apelado Fospodonte, desprovimento do apelo à unanimidade da Câmara. Agora chamo os processos de minha relatoria. Chamo o primeiro, 256, apelante IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Apelado Usina de Energia Eólica, Carcará 2. Alguém aguardando esse julgamento? Sim, Excelência. Gustavo Smith. Gustavo Smith, representando a apelada. Usina apelada, né? No caso, Usina de Energia Carcará, não é? Exato, Excelência. Vossa Excelência representa a parte apelada, né? Exatamente. Então, o voto da Câmara, a unanimidade, tem advogado da outra parte? Não. Da IDEMA? Não. Conhecendo a unanimidade da Câmara e negando provavelmente a recurso para manter a sentença em sua integralidade e exasperando a condenação quanto às honorárias convencionais, acrescentando em mais 2% calculado sobre o valor da causa. Então, está negando o provimento, então atende, não é? O pleito de Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispensa, Excelência, e aproveito para deixar registrada a satisfação de participar dessa sessão e de encontrar Vossas Excelências, os colegas advogados e todos aqui presentes. Dispensa e agradeço a oportunidade. Prazer revê-lo, doutor, ainda que virtualmente. Um abraço, viu? Bom dia. Satisfação, um forte abraço, embargador. Chamo agora o 257. O 257 já foi julgado, não é? Agravante Cláudio que já foi julgado com impedimento da doutora Berenice. Chamo 258, também de minha relatoria, apelante DPB, Avicultura, Comércio, Varejo de Ovos. Deixa eu verificar sem esse não está em mesa. O 258 não está em mesa, esse. 258 não mesa. De minha relatoria. Não está em mesa. Na próxima sessão será julgado. 259, apelação, apelante Mônaco, administração e incorporação S.A., advogado André de Souza Dantas Delali, Glauber Aldeniz Soares e outros, apelado no município de Mossoró. Alguém aguardando?
Sim, Excelência, eu. Vossa Excelência, que pela apelante Mônaco. Mônaco representando... A Mônaco apelante. Representa a parte apelante, né? Isso mesmo. Votação, o voto dos embargadores expedito. O voto do relator, e já acompanhado pela doutora Berenice, votação, o voto dos embargadores expedito, conhecendo e dando provimento ao recurso da empresa Mônaco e conheço e nego provimento ao recurso do município de Mossoró para reformar a sentença a qual julgando procedente a pressão exordial. Falta só o voto dos embargadores expedito. É o 259. Vossa Excelência funciona, né? Não, deixa eu olhar, Excelência. 259. 259 é apelante é Mônaco, administração incorporadora. Não, Excelência, porque a minha filha é procuradora do município, viu? Vossa Excelência não funciona, não é? Então esse processo não pode ser julgado hoje, não é? Fica para o próximo. Tem o impedimento. Não, mas tem outro jogador que, no caso, funciona, não é isso, Jacqueline? Não tem, né? Hoje não tem, né? Não, hoje só estamos 3, né? Hoje só estamos 3, né? Já de férias, exatamente. Só estamos 3, então o doutor está aguardando, mas fica para a próxima sessão, viu? Porque só estamos com... estamos com 3 jogadores, normalmente somos 4, mas como tem impedimento do embargador expedito, então fica para a próxima sessão. Exatamente. Tudo bem, Excelência. Agradeço e tenha um excelente dia para todos. Igualmente. Chamo o 260, apelante Calango, 4 Energia Renovável, S.A., advogado Antônio Augusto Rebelo Reis, apelado Idema. Alguém aguardando? Sim, Excelência. Aqui é o Igor, em nome da Calango 4. Em nome da Calango 4. Exato. Vossa Excelência tem a palavra. Ok, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Igor, eu vou falar então em nome da Calango 4, que é uma empresa de geração de energia eólica do estado do Rio Grande do Norte. Esse caso, ele trata de direito ambiental. A gente pretende, com essa ação, anular um auto de infração lavrado pelo IDEMA, o órgão ambiental estadual. O órgão ambiental, ele em 2013, lavrou um auto de infração de R$20 mil por suposto descumprimento de 2 condicionantes. A primeira condicionante seria a apresentação de um relatório de monitoramento de ave e fauna, então de pássaros, e o outro seria um pedido de autorização para resgate de fauna. Então, são essas 2 condicionantes que o órgão ambiental teria dito que a empresa não cumpriu. Acontece que esse processo ele é completamente estranho à atividade da empresa. A empresa ela é comprometida com a sustentabilidade e o cumprimento das regras de direito ambiental desde o princípio. Em 2013 aconteceu pontualmente essa fiscalização e essa autuação, que não condiz realmente com o histórico da empresa, e ela é estranha pela primeira razão. O relatório de monitoramento de ave e fauna está presente nos autos do processo administrativo e nos autos do processo judicial, então não haveria razão. O segundo descumprimento que alega o órgão ambiental é que não teria havido autorização para resgate de fauna. Isso é verdade, a empresa não fez o pedido de autorização para resgate de fauna e a razão é muito óbvia. Antes dessa exigência, o empreendedor pesquisou e estudou todos os itens ambientais da região e apresentou para o órgão ambiental, comprovando que aquela era uma área antropizada, que havia pecuária e que não existiam animais a serem resgatados. Então, ele próprio não teria como pedir uma autorização para aquilo que ele sequer iria fazer. Isso, o próprio órgão concordou com o empreendedor quando, em sequência, garantiu a dispensa da autorização de supressão de vegetação. É uma autorização necessária para que o empreendedor possa instalar o empreendimento, que ele possa construir o parque eólico. E, como ali não havia vegetação necessária para suprimir, então também não havia animais, o órgão dispensou essa necessidade. Então, como que depois ele exige que o empreendedor peça autorização para resgate de fauna? Assim, parece muito que foi algum fiscal que não estava familiarizado com o processo, que não acompanhou o histórico inteiro e resolveu lavrar esse auto de infração. Assim, para fins de responsabilização ambiental, na esfera administrativa, é estritamente necessário a imputação de culpa, da intenção do empreendedor de ter agido contrariamente àquilo que dispõe as normas. E esse caso não tem nada nos autos
nem pelo lado do IBEMA, nem qualquer outra prova que demonstre a intenção do empreendedor nesse sentido. Ao contrário, todos os estudos que foram feitos comprovam a atuação proba do empreendedor de estar ali provendo ao órgão todas as informações necessárias. Aqui acho que valem só algumas considerações. A primeira delas é: a empresa não está preocupada com o valor de R$20 mil em imposto. Os custos de um processo judicial é muito maior do que R$20 mil. A preocupação da empresa, seguindo a finalidade dela, é de realmente apresentar um trabalho preocupado com a sustentabilidade e o desenvolvimento local. Isso é o mote dela. Para isso, ela precisa apresentar para os seus investidores, para os seus stakeholders, que de fato há essa preocupação. E, assim, ser penalizada por algo que ela sequer tinha a intenção, ou mesmo que ela sequer tenha cometido algum dano ambiental, é completamente paradoxal com aquilo que ela desenvolve na região. Desde 2013, não há um caso de resgate de animais no Rio Grande do Norte. Então, como que era exigido uma autorização para resgate de fauna? É incompreensível. Esse, então, é o primeiro ponto. O segundo ponto, há um caso idêntico a esse, alguns casos idênticos a esse, porque se trata de um complexo solar, de parques solares, então você tem Calango 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e há autos de infração lavrados contra todos eles. Um deles, que já foi julgado aí pela terceira Câmara, e houve a reforma da sentença. Então, essa é uma informação relevante que mostra já o entendimento do tribunal a respeito de casos semelhantes. E a outra questão que também é de relevância aqui é que o IDEMA sequer apresentou contra-razões de apelação em função já desse histórico, de não haver nenhuma prova mostrando a responsabilidade do empreendedor pela atuação, né? Não havia culpa, não há, no outro caso, nenhuma defesa que ele pudesse apresentar, tanto é que a sentença foi reformada. Então, assim, a gente está muito convicto da nossa postura e aqui a gente só gostaria de reforçar essa atuação sempre preocupada com o meio ambiente e com a sustentabilidade no estado do Rio Grande do Norte, e é essa a nossa intenção, é reformar a sentença para que seja anulado o auto de infração e com isso a gente consiga seguir com a nossa conduta sempre transparente e proativa no estado do Rio Grande do Norte. Obrigado pela atenção. Faltando só o voto do embargador Expedito, o voto do relator, que foi acompanhado pela embargadora Berenice, também acompanha o relator, excelência. Perfeitamente. Então, fica assim: diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença apenas quanto à manutenção da sanção administrativa imposta, que é afastando a multa aplicável e mantendo apenas a sanção de advertência, afastando a multa aplicada. Essa é a decisão da Câmara à unanimidade, né? Mantendo a sanção administrativa e afastando a multa que foi aplicada. Essa é a decisão unânime da Câmara. Um abraço, doutor. Bom dia. Ok, agradeço. Um abraço. Bom dia. Esse foi o 260. O 261, que é o último, com sustentação oral, agravo instrumento, agravante, Messer Gases Limitada, advogado Jamil Abid Júnior, agravado, coordenador de fiscalização da Secretaria de Estado de Tributação do Rio Grande do Norte. Alguém aguardando julgamento? Bom dia, doutor. Carlos Gama. O doutor Jamil não vai poder, então eu vou fazer a sustentação. Tenho procuração nos autos também, tá bom? Ok. Vossa Excelência representa a parte agravante disso? Isso, a Messer Gases, exato. Correto. Vossa Excelência tem a palavra. Tá, muito obrigado a todos. Bom dia aos nobres desembargadores. Eu me chamo Carlos Gama, eu sou advogado da Messer. O presente agravo de instrumento, ele tem como objetivo reformar a respeitável decisão de primeira instância que indeferiu uma liminar mandado de segurança que questiona o recolhimento da antecipação do diferencial de alíquota nas remessas para venda fora do estabelecimento, envolvendo contribuintes e não contribuintes. A princípio, desembargadores, eu gostaria de fazer uma breve parêntese para deixar claro
que a empresa ela não discute a antecipação para o consumidor final, que é aquela prevista na emenda 87 de 2015, ok? Feitas essas considerações, eu gostaria de ressaltar que a antecipação ela encontra respaldo nos artigos 69, inciso 16 e 945.1, a linha A do regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Norte, que é o decreto 13.640 de 97, ou seja, a antecipação ela não encontra previsão legal em lei do Estado do Rio Grande do Norte, mas no decreto, no regulamento do ICMS. Em situações exatamente como essa, em que é exigido o recolhimento da antecipação com base em decreto, acho que vale a pena registrar que no último dia 17 de agosto, agora, né, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 598.677, com repercussão, decidiu que, abre parênteses, somente a lei, em sentido formal, pode determinar a antecipação do pagamento do ICMS próprio para o momento anterior à ocorrência do fato gerador. A meu ver, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nesse recentíssimo julgamento, se adequa perfeitamente ao presente caso, em que a gente discute a exigência de recolhimento da antecipação por meio de decreto. Desse modo, eu pugno aos eminentes desembargadores que observem o que restou decidido, né, no recurso extraordinário 598.677, né, a fim de, a meu ver, uniformizar a jurisprudência da Corte Constitucional e também em homenagem aos artigos 926 e 927 do CPC, que dispõe que deve haver uma harmonização da jurisprudência da Corte Superior. Mas eu entendo que não é só. Eu entendo que o ICMS não incide nas remessas para venda fora do estabelecimento, porque não há uma circulação econômica de mercadorias. Vou tentar explicar basicamente como que é feita essa operação. A empresa, a Messer Gases, por questões logísticas, financeiras, ela produz gases industriais, hospitalares, enfim, medicinais também, né? E ela acaba enviando de alguns estados que fazem fronteira com o estado do Rio Grande do Norte. Então, ela pega um caminhão-tanque, enche de gás, né, nessa operação de remessa para venda fora do estabelecimento, e ela sai com destino ao estado do Rio Grande do Norte, mas ela não tem clientes naquele momento certo que vai comprar. Ela passa a oferecer, ela vai na clínica X, oferece, ela passa no hospital X e oferece. Então, em operações como essa, o caminhão, né, o caminhão-tanque, ele é considerado um estabelecimento autônomo da empresa, a rigor do que prevê o artigo 26, parágrafo 3º da Lei 6.968, de 89. Então, se ele é considerado um estabelecimento autônomo da empresa, a nota é emitida, até coloquei na minuta de agravo, a nota emite para a própria empresa, não tem circulação econômica dessas mercadorias a justificar o pagamento antecipado, inclusive, de CMS. Até porque muitas vezes, e isso é até comum acontecer, a empresa ela emite a nota fiscal com um determinado valor, por exemplo, 100, ela acaba vendendo só 50, volta com 50, e ela acaba recolhendo antecipação com o valor cheio da nota fiscal. Então, eu entendo, mais uma vez, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, recente também,
a meu ver, se eu não estou enganado, no início de agosto, decidiu que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte localizado em estados distintos, se adequa a esse caso também a esse agravo de instrumento. Então, basicamente, eu entendo que, primeiramente, a antecipação ela não é devida porque ela é exigida por meio de decreto e não por meio de lei. O Supremo Tribunal disse que tem que a norma introdutória para a cobrança de tributo na antecipação se dá por meio de lei e não por decreto, decisão de meados agora de agosto, e também a decisão do Supremo, essa decisão também no sentido que não incide ICMS no deslocamento entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, que, aliás, já é um entendimento muito antigo da STJ, tem, inclusive, súmula 166. Então, basicamente, eu peço o provimento, né, do nosso agravo de instrumento com base nessas considerações, sendo essas principais que eu tinha para fazer aos nobres desembargadores. Muito obrigado. Esse é o processo 2001, gravante Messer Gás. Vossa Excelência representa Messer Gás, né? Exato. Bom, desembargador expedito, só o voto dele, o voto do relator, que foi acompanhado pela doutora Berenice, o voto do desembargador expedito é negando provimento ao recurso. O desembargador expedito com relator, Excelência. A unanimidade, então, da Câmara negando provimento ao recurso. Tenham um bom dia. Esse foi o último processo, sustentação oral para hoje. Os demais serão... Licença, desembargador. Pois não. O advogado retornou aquele processo, doutor Veríssimo? Sim, é o número... você lembrou bem. É o 253. 253. Desembargador Dilermando, por favor, eu queria... A Vossa Excelência, que dia, se eu não me engano, dia 20 de outubro, eu estou entrando de férias, viu? E pediria os meus processos que tiverem para Vossa Excelência olhar com bons olhos, viu? Para julgar o que é aí. Sim, para a redação judiciária, para pautar antes, não é isso, desembargador? Não, dia 20 eu estou entrando de férias, uma quarta-feira, viu? Tá certo. Qual é o dia das férias, desembargador? De até 20 de outubro. 20 de outubro até 2 de dezembro. Se não me engano. Pronto. Tá certo. 20 de outubro até 2 de dezembro. Agora, o dia 25 agora, hoje é dia 22 hoje? 22. Dia 25 agora, desembargador expedito, nós completamos 40 anos de magistratura, né? Foi dia 16. Não, foi dia 25, não, agora? Sim, foi. Não, eu estou dizendo dia 16, agora eu completei 16 anos no tribunal. No tribunal, E no dia 25 agora nós completaremos 40 anos de magistratura. Nós somos da mesma turma, né? Certeza. Dia 25 de setembro agora, eu e o desembargador expedito completaremos 40 anos de magistratura, só de magistratura. Certeza, 40 anos. Sim, é o 253 que votou. Doutor José, está ouvindo? Estou presente, Excelência. É só para concluir a sustentação oral. Doutor José representa... o Wellington, não é isso? Isso, Excelência. Pois não. Eu acho que eu parei na questão na inexistência aí do dolo em relação à litigância de má-fé e eu peço o provimento do recurso. Somente isso, Excelência. A Câmara votou à unanimidade, acompanhando o relator desembargador Perito Ferreira, pelo conhecimento e desprovimento do apelo, proclamado assim o resultado à unanimidade da Câmara. Então, todos os processos julgados hoje, com sustentação oral, os demais já foram lançados ou serão lançados ao longo do dia virtualmente. Não é isso, Jacqueline? Um bom dia a todos. E antes de concluir, eu queria, na parte administrativa, saber se do desembargador expedito tem alguma proposição. Desembargador expedito. Essa minha tocante às minhas férias. E também a embaixadora Berenice, um abraço grande para ela. Tá? Beleza.
Excelência, pela ordem. Pois não. Doutora Berenice, só um minutinho. Doutora Berenice, alguma proposição? Só desejar boas férias para Expedito e parabéns pelos 40 anos de magistratura. Excelência, pela ordem. Pois não, doutora Sayonara. Muito obrigada pela palavra. Eu gostaria também, aproveitar a oportunidade, mais uma vez, manifestar o meu contentamento de estar tendo assento perante a primeira Câmara Civil, e também gostaria de parabenizar Vossa Excelência e o desembargador Expedito pelos 40 anos no exercício da magistratura, que Vossas Excelências, com certeza, contribuíram e muito para a efetivação da justiça, para a qualidade do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e todo o judiciário de um modo geral. Gostaria também de cumprimentar a doutora Berenice Capuchu, juíza convocada. É um prazer revê-la, doutora Berenice. Muito obrigada. E também cumprimentar os advogados e também agradecer sempre a atenção de Jaqueline, que é uma pessoa maravilhosa, está sempre disponível, ajuda demais nas nossas dificuldades de acesso a essa Câmara. E é isso, Excelência. Obrigada. Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Doutora Sayonara, agradeço a Vossa Excelência e cumprimento a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador Expedito. Doutora Sayonara, muito obrigado pela sua presença, sempre bem-vinda conosco, e pelas palavras carinhosas para comigo, para o desembargador Expedito. Também doutora Berenice Capuchu, que retorna à Câmara, em substituição do desembargador Cláudio Santos, que se encontra em período de afastamento para dedicação exclusiva ao TRE. E eu proponho moção de congratulações à senhora Maria Lucivan Fontes Azevedo, esposa do desembargador Cornélio Alves, pela passagem de seu natalício, que transcorreu no último dia 3. E também a desembargadora Maria Zeneide, que teve também o seu natalício no dia 7, próximo passado. Todos aprovam? Sim. Com certeza. Se ninguém mais quer fazer uso da palavra, e não havendo mais processo em julgamento por teleconferência com sustentação oral, declaro encerrada esta sessão por teleconferência, e os demais votos já foram ou serão lançados ao longo do dia. Está encerrada a sessão. Bom dia para todos.